Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje faremos um estudo bíblico, mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar todos vocês que estão em seus lares para que a gente faça uma oração e inicie a meditação dessa noite. Então feche os seus olhos, incline sua cabeça e ore comigo neste momento. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, te agradecemos, meu Deus, mais uma vez, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Que todas as palavras ditas aqui, ó Pai, possam ser de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Que tudo que seja dito aqui seja em proveito ao Teu trabalho e à Tua obra, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por todas as bênçãos e tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, porque sabemos que tudo provém de Ti, tudo vem de Ti, Senhor, e agradecemos humildemente por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Senhor, te agradeço ainda mais pela maior de todas as coisas, que é a salvação por intermédio de Teu Filho amado Cristo Jesus, que morreu numa cruz para salvar a todo pecador que nele crê. Senhor, é isso que te pedimos, não no nosso nome, mas no nome santo e precioso de Teu Filho amado Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, o texto dessa noite se encontra na carta aos Filipenses, especialmente no capítulo 2, e hoje leremos os versículos de 1 a 11. Então, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, e iremos ler os 11 primeiros versículos. Então, eu vou ler aqui e vocês acompanham aí de casa. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes de a gente começar a se aprofundar e a meditar no texto principal, eu gostaria de fazer um convite a todos nós para que a gente consiga ter um pouco mais de entendimento, um pouco mais de assertividade no entendimento do texto principal. Então, antes de qualquer coisa, faremos duas reflexões simples para que a gente consiga entender um pouco mais o que se trata esse texto, por que, as motivações desse texto e por que ele é tão importante para a gente. Então, a primeira reflexão, ela se encontra nos primeiros versículos da carta em si. Então, se a gente for ler o capítulo 1, os 2 primeiros versículos, a gente pode ler da seguinte forma. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa primeira reflexão, acho que é importante antes de tentar explicar esses versículos, é entender que, antes de qualquer coisa, a gente deve entender o destinatário dessa carta. Para quem essa carta é destinada? Ou seja, para quem Paulo, ou mais especificamente falando, para quem o Espírito Santo de Deus, pelo intermédio de Paulo, escreve. Ou seja, para quais pessoas essa carta se destina. A gente sabe que a palavra de Deus ela é perfeita, ela é completa, ela de fato tem poder e tem conhecimento suficiente para instruir todo pecador, sem exceção. Mas existem alguns textos, e as cartas às igrejas, elas são muito específicas em retratar
destinatários para a gente compreender melhor quais seriam, de fato, as pessoas, ou seja, o alvo desse texto, né? Então, voltando, né, para essa questão, então a gente observa, né, que Paulo, né, e Timóteo, né, fazem uma pequena saudação, ou seja, eles saúdam todos os servos de Cristo Jesus, né? Então, lendo aqui, voltando a ler aqui o texto, então a gente encontra assim, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Esse texto, né, essa primeira parte da carta, a introdução da carta, ela é importante para nos mostrar que, primeiramente, né, qual era a forma de pensar de Paulo e Timóteo, né? Porque Timóteo também participa, apesar de Paulo ter escrito a carta, Timóteo também saúda os irmãos em Filipos, né? Mas qual era o modo de pensar de Paulo e Timóteo, né? Então, se a gente for ver a palavra servos de Cristo Jesus, né, do grego, se a gente for voltar para o grego, se a gente for de fato para o grego original, né, que é de fato a fonte original do texto, que foi traduzido para outras línguas, né, inclusive o português, a palavra, né, servo foi traduzida do grego doulos ou dolos, né, que pode ser traduzida de forma mais assertiva para escravo, para, de fato, posse. Ou seja, Paulo e Timóteo se consideravam escravos de Deus, se consideravam pessoas que que tinham Cristo como seu único Senhor, né? Elas estavam escravizadas por Deus. Por quê? Porque foram compradas pelo sangue precioso de Cristo. Então, é importante dizer que essa era a forma de pensar do autor da carta, né? Essa era a forma de pensar de quem escreveu a carta, ou seja, Paulo se coloca como servo, se coloca como um escravo, né? Ou seja, uma palavra ainda mais profunda, mais dura, né? Então, é importante a gente pensar que, de fato, a forma de pensar desses irmãos, né? Timóteo também está compreendido aqui que, de fato, existe esse problema, né? Não esse problema, mas existe essa situação onde Paulo se coloca nessa situação, né? Uma outra coisa importante também aqui nesse primeiro texto é que ele escreve a todos os santos em Cristo Jesus, né? O que seriam os santos, né? Seriam pessoas, ou seja, pecadores como eu e outras pessoas que foram salvas por Cristo, ou seja, foram compradas, foram resgatadas por Cristo Jesus, né? E ele continua o texto dizendo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui Filipos, né, representa a figura da igreja, ou seja, Paulo escreve para uma igreja que se torna, né, que é, na verdade, um ajuntamento de santos em Cristo Jesus. Então, ou seja, né, se a gente for analisar, né, de forma bem resumida, né, aqui a gente consegue ver que Paulo escreve para santos ou salvos em igrejas, né, e aqui a igreja está representada na figura da igreja de Filipos. Então, é importante dizer. E aí ele complementa o texto dizendo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam com vocês, né? Então, aqui ele só complementa a saudação, né? E dá um prefácio, ou seja, ele indica para quem ele está escrevendo essa carta. Agora que a gente já entendeu, de fato, o contexto, ou seja, para quem essa carta foi escrita, né? Agora a gente pode também fazer uma segunda reflexão, né? E essa reflexão é entender em qual contexto essa carta foi escrita, em qual momento, né? Aonde Paulo estava, o que acontecia com Paulo, o que acontecia com a sua vida, quais eram de fato as circunstâncias durante a escrita dessa carta, né? Então é muito importante entender, primeiramente, né, para quem foi escrita a carta, né? Então a gente já sabe que foi para mim, para os irmãos, para os irmãos da PIBBC, irmãos de outras igrejas espalhadas pelo mundo, né? E agora vamos entender o contexto, ou seja, para onde essa carta, em que momento do tempo essa carta foi escrita, né? Então, para isso a gente pode aqui continuar a ler os versículos de 3 a 7 do primeiro capítulo, então é logo após aqui o texto, né, que a gente acabou de ler. Então a gente vai ler aqui os versículos de 3 a 7 do primeiro capítulo da carta, né? Então vou ler aqui e vocês acompanham também. Então, aqui diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou
boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Então aqui a gente entende, né, um contexto importante, a gente pode abstrair algumas informações, né, a respeito desse contexto, que a primeira delas é que essa carta de Filipenses, né, então se você pegar a carta e ler ela do início até o final, a gente percebe que essa carta possivelmente, se não for a mais pessoal de Paulo, é uma das mais pessoais, né? Aqui Paulo conhece os irmãos em Filipos, aqui Paulo sabe do trabalho que eles têm feito em Filipos, ou seja, Paulo aqui ele deixa muito claro de que ele tinha um contato muito próximo com esses irmãos, né? Ou seja, ele conhecia esses irmãos, né? E um outro ponto importante, né? Então, então a gente consegue identificar que além da proximidade, ou seja, além do carinho que Paulo tem pela igreja, ele estava num contexto muito difícil, ou seja, Paulo estava preso naquele momento. Paulo, ele estava encarcerado, ou seja, Paulo vivia um baita problema na vida dele, né? E sabemos, obviamente, que esse encarceramento foi por causa do Evangelho de Cristo, ou seja, por todo o trabalho que Paulo fez, né, até esse momento. Então a gente sabe que definitivamente Paulo vivia uma situação muito difícil, né, por estar preso e por, de fato, viver uma situação difícil, né? Então a gente sabe que se hoje as prisões, né, no mundo afora são prisões que já têm uma certa precariedade, então imagina prisões há 2000 anos, há pouco mais de 2000 anos, né, um pouco menos de 2000 anos atrás. Então, definitivamente, Paulo viveu uma situação muito difícil, né? Uma outra coisa que é importante também é que Paulo reconhece o bom trabalho da igreja de Filipos, né? Então, se você também, a gente for ler a carta do início até o fim, a gente percebe que Paulo não tem grandes repreensões, Paulo não exorta, não faz exortações tão profundas como, por exemplo, aos irmãos em Corintos ou em outras cartas, né? Paulo, de fato, reconhece que essa igreja, né, tem feito um bom trabalho em prol do evangelho, ou seja, é uma igreja atuante, uma igreja que trabalha. Então, Paulo conhecia, né, a índole dessa igreja, né? Então, ou seja, então agora, a partir disso, né, a gente tem essas duas questões, né, essas duas questões formadas. Primeiro, Paulo escreve para salvos em igrejas, né? Então a gente sabe que santos em Cristo Jesus são nós, salvos, eu, você, todos os pecadores que foram salvos por Cristo Jesus. E também temos também temos a informação de que de fato Paulo escreve para uma igreja ou para igrejas, né? E essa igreja está representada na figura de Filipos, né? Na igreja de Filipos. E Paulo tinha um carinho muito grande para essa igreja. Ele sabia do trabalho que a igreja estava fazendo, ele sabia que tudo que foi feito pela igreja de Filipos era positivo, era do agrado do apóstolo, né? E não só isso, né? Se a gente continuar aqui, se a gente pegar um outro fragmento de texto, só para reforçar esse ponto, esse argumento, que eu acho que é importante, a gente pode continuar lendo aqui esse texto, né? No primeiro capítulo ainda, a gente pode ir para os versículos de 12 a 14, tá? Então, se a gente ler esse versículo, a gente vai encontrar a seguinte fala. Continuando aqui. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Meus irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, Paulo reforça, né? É importante dizer que Paulo reforça que estava preso, mas por conta da sua prisão, ou seja, por conta da sua situação, outras pessoas, né, no caso a guarda pretoriana, ouviram de Cristo. Então isso é muito importante ressaltar, porque Paulo, em momento algum, aqui, lamenta a sua situação. Ele não lamenta o fato de estar preso, não lamenta o fato de estar passando por problemas, mas ele se utiliza dessa situação para fazer com que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus, né? Então, Paulo, de fato, ele deixa muito claro, né, só reforçando isso que eu acho que é importante, o seu carinho pela igreja. Ele sabia, de fato, o que a igreja fazia naquele momento, sabia que, de fato, o trabalho da igreja era positivo. Ele tinha um carinho muito grande pelos irmãos e
estava preso e, apesar de estar preso, não lamentava a sua situação. Então, importante, né? Inclusive, através dessa situação, ou seja, de uma perseguição, outras pessoas chegaram a conhecer o Evangelho, né? A palavra de Deus. Então, sabendo dessas, né, tendo em mente essas duas reflexões, esses dois pontos, né, agora a gente vai entrar de fato no ponto principal do texto, ou seja, vamos entrar aqui no texto para, de fato, começar a meditação dessa noite. Então, vamos ler o primeiro versículo e vamos dando continuidade aqui à mensagem. Então, Paulo, né, voltando aqui para o capítulo 2, no primeiro versículo, ele diz o seguinte: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, e aqui vamos parar só para refletir um pouco. Então, o Espírito Santo, né, por intermédio do apóstolo Paulo, ele começa o texto, ou seja, ele começa essa parte apelando ao coração desses irmãos, né? Ele começa esse texto fazendo uma série de perguntas, e a gente sabe que essas perguntas elas são retóricas, porque no entendimento do contexto da carta, a gente sabe que Paulo sabia, né? Não só Paulo sabia, né? Porque como era o Espírito Santo de Deus que escrevia essas coisas por intermédio de Paulo, então Deus, né, na figura do Espírito Santo, sabia que o trabalho da igreja de Filipos era um bom trabalho, né? Então essas perguntas aqui, pode parecer que o sis aqui, né, tem um caráter de questionamento, de dúvida. Na verdade, não, é um caráter retórico, né? Deus sabia de que todo o trabalho feito pelos irmãos em Filipos, né, era um trabalho digno, era um bom trabalho, né? Então aqui o texto começa com uma exortação, não uma exortação, mas na verdade uma reflexão para que os irmãos pensem a respeito, né? Então, ou seja, olha, eu sei que vocês existe uma exortação por parte de Cristo, né? Um consolo por parte de Cristo, né? Eu sei que existe consolação de amor, eu sei que existe comunhão do Espírito, eu sei que existe um profundo sentimento de afeto e compaixão entre os irmãos. Então aqui, Paulo não quer questionar, Paulo quer só trazer a reflexão, o que os irmãos estão dizendo aqui. Então ele sabe que por conta disso, Paulo só está, né, pedindo, né, para que os irmãos façam uma breve reflexão de tudo que eles têm feito, de tudo que eles são até aquele momento, né? E aqui continuando o texto. Então, né, versículo 2 do capítulo 2 da carta. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Né? Então, ou seja, aqui, né, só reforçando, né? Então, completem ainda mais a minha alegria, ou seja, Paulo já se alegrava dos irmãos, né? Então, pode parecer repetitivo, que às vezes mas é só para a gente ter, de fato, essa certeza de que não existia uma contenda entre os irmãos de Filipos e Paulo, né? Paulo amava esses irmãos, Paulo conhecia esses irmãos, né? Então, ou seja, então completem ainda mais, ou seja, completem a minha alegria. Olha, eu já me alegro em ti, já me alegro em vocês, mas, por favor, completem a minha alegria ainda mais, ou seja, hajam em união, né? Se vocês de fato são todas essas coisas, a gente sabe que vocês são todas essas coisas que acabamos de ler no primeiro versículo, reflitam isso, façam disso um reflexo de suas vidas, para que outras pessoas entendam, né? Tenham esse entendimento, ou seja, ele convida, nesse caso aqui, segundo o versículo, ele convida para que, olha, hajam, façam coisas, né? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, né? Então aqui Paulo que já é uma pequena exortação por união. Façam tudo unidos, sejam unidos de alma e mente, ou seja, desde a forma de pensar até a forma de agir, né? Sejam um corpo, sejam uniforme, né? Sejam uma coisa só, né? E se a gente for parar para analisar esse texto ainda, né? Tem um outro detalhe que é importante, é que esse texto aqui, né, esse fragmento aqui, no segundo versículo do segundo capítulo, ele retorna um assunto que Paulo já escreveu logo antes de ele entrar no segundo capítulo da carta, né? Então, se a gente for ver um segundo texto, só para complementar esse versículo segundo aqui, a gente pode ler o versículo 27 também do primeiro capítulo aqui da carta. Então, por enquanto, as referências são apenas a própria carta.
Então vamos ler aqui o versículo 27 no capítulo, só para a gente reforçar, tá? Esse ponto, porque Paulo, em um intervalo muito curto de escrita, ele fala sobre esse tema 2 vezes. Então, lendo aqui o versículo 27, está dizendo o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, se a gente for comparar esses dois textos, ou seja, o segundo versículo do segundo capítulo e esse versículo aqui do capítulo 1º, a gente vê que existe uma interseção entre os textos. Então, Paulo fala de união. Paulo fala que ele não só exorta um sentimento de união, mas ele pede que os irmãos vivam, ou seja, façam todas as coisas conforme o Evangelho, né? Vivam de modo digno do Evangelho, ou seja, reflitam, né? Sejam espelho de Cristo, né? Sejam luz, né? Então, sabendo de todas essas coisas, ou seja, fazendo essa reflexão, né? Para que os irmãos, naquele momento, pudessem pensar, pudessem olhar para dentro de si, para ter uma certa reflexão do que de fato eles eram, o que estavam sendo, né? Então agora Paulo pede para que eles ajam conforme aquilo que eles sentiam dentro de si, sentiam em seu coração, né? Então, esses são textos bem interessantes e são complementares, né? Então, Paulo escreve muita coisa no primeiro capítulo, né? E essas coisas elas são trabalhadas no decorrer da carta, né? Então, se você for ler a carta inteira, né? Convido os irmãos aí que leiam a carta depois com mais calma, mais tranquilidade. Você vê que Paulo traz muito dos assuntos já ditos no primeiro capítulo em outros versículos, né? Então aqui é só mais um dessas retomadas de assunto. Então, ou seja, façam, ajam, sejam unidos, vivam de modo digno do Evangelho. Façam todas as coisas para que isso, o que vocês têm dentro de si, esse sentimento de tudo que Cristo fez por vocês, seja refletido em ações. Então aqui, continuando, né? Então aqui eu vou ler, continuando o texto aqui, eu vou ler e os irmãos acompanham. Então vou a partir do versículo 3 do segundo capítulo, que diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então aqui é importante dizer, né, que Paulo, ele obviamente, né, sabia de fato que, né, já falando isso várias vezes, mas Paulo sabia do bom trabalho que era feito em Filipos, mas a gente sabe, né, que apesar de todo o trabalho, de todas as boas intenções que existiam naquela igreja ou em outras igrejas ao redor do mundo, a gente sabe que uma igreja nada mais, nada menos que né, em sua essência, um ajuntamento de pecadores, salvos pela graça de Cristo, né? Então, o Espírito Santo, na sua infinita sabedoria, sabia, né, de fato, que, apesar de todo bom trabalho, ainda poderia existir problemas, né? Pode existir problemas, né? Então, a questão toda é que a gente pode perceber, né? Isso é importante também levar em consideração, que a gente pode perceber que, apesar da carta não ter nenhuma exortação firme, não ter nenhuma repressão dura, né, da parte de Paulo, ainda existia um certo sentimento, né, se a gente for ler a carta aqui, existia um certo sentimento de possível contenda, possível divisão entre os irmãos, né? Então, se a gente for ler logo no início do capítulo 4, né, existia uma contenda entre Evódia e Síndique, né? Ou seja, existia, né, Paulo, né, a gente não vai ler esse texto aqui, mas convido os irmãos a lerem depois, as pessoas a lerem depois, mas esse texto inicial do capítulo 4, ele evoca esse sentimento de que existia uma contenda, existia uma possível separação entre essas duas irmãs, né, eram duas irmãs, e Paulo pede para que elas pensem que elas se unam, né, ou tenham um pensamento igual, tenham um pensamento que não difere uma das outras, né? Então, apesar de que a igreja, né, como a gente já sabe, tinha um bom trabalho, mas existia possivelmente um sentimento de contenda, possivelmente um sentimento de vaidade, possivelmente um sentimento de
de problemas, de fato, relatados na igreja, né? Então, Paulo aqui, né, o Espírito Santo de Deus, em sua infinita sabedoria, já sabendo de todas essas coisas, faz essa invocação, né, faz essa exortação para que, olha, que a gente não pense, né, enquanto a gente está fazendo o trabalho de Deus, enquanto a gente está fazendo de fato a obra de Deus, que a gente não pense em nós mesmos, né, que a gente não faça tudo em vaidade, em ou partidarismo, ou que a gente não coloque os nossos interesses pessoais na frente dos interesses de outras pessoas, né? Então, assim, a gente sabe que existem contendas entre pessoas, isso é natural, porque somos pecadores, somos falhos. Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue enxergar o verdadeiro propósito da igreja, que é glorificar a Deus, que é de fato continuar a palavra e o legado de Deus, né, continuar essa obra que Deus deixou para que a gente continuasse. Infelizmente, acabamos sucumbindo a interesses pessoais, né? Então, infelizmente, esse tipo de sentimento, né, apesar de bem assim, de bem ínfimo, né, de bem quase ali nas entrelinhas, né, esse sentimento existia por parte de alguns irmãos em Filipos, e não só em Filipos, né, trazendo a carta para o contexto do destinatário, a gente sabe que existe nas igrejas, né, em outras igrejas do mundo, apesar de todo o bom trabalho, apesar de toda a boa intenção que às vezes pode ser feita, ainda existe, infelizmente, pessoas ou membros que, né, se olham muito para si, olham muito para os seus interesses pessoais, ou às vezes querem fazer algo por vanglória, né? E isso a gente vai perceber, a gente vai ler no final desse texto, né? A gente vai meditar que o exemplo máximo de Cristo, o exemplo máximo da servidão que foi feita, né, por Cristo Jesus, né, abomina essa forma de pensar. E se a gente for voltar também, a gente pode ler mais um texto que eu acho que é importante, são os versículos de 15 a 17 do primeiro capítulo, que também fazem coro, né? Ou seja, reforçam esse ponto, ou retomam esse ponto, né? Então vamos ler aqui os versículos de 15 a 17, só para a gente ter isso bem gravado nas nossas mentes, porque é importante, né? A gente pensar que todo trabalho que deve ser feito, que vai ser feito, não seja por interesse pessoal. Então vamos ler aqui os versículos de 15 a 17 do primeiro capítulo da carta de Filipenses. Então vou ler aqui, os irmãos acompanham aí, as pessoas que estão em casa também acompanham. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Então aqui Paulo, né, a gente vê que ele faz um paralelo, né, ele faz um subgrupo ali, ele classifica pessoas, né, que mesmo pregando o evangelho, ou seja, mesmo fazendo a vontade de Deus, faziam por interesse pessoal, faziam por contenda, faziam por vanglória, ou qualquer coisa, ou qualquer outro sentimento egoísta ou individualista que você possa pensar. Então, aqui, né, esse texto de fato também faz uma interseção, vai de encontro ao texto que a gente acabou de ler, né, os versículos 3 e 4, que, né, apesar de tudo, ainda existiam pessoas que faziam mesmo coisas corretas, né, mesmo correto, que é de fato pregar o evangelho, levar as boas novas, mas pelos motivos errados, pela motivação errada, né? Então, aqui a gente continua o texto, né? Então aqui a gente vai ler os versículos aqui de 5 a 8, que são se não são um dos versículos, aqui são os versículos, provavelmente, se não os mais conhecidos, né? Existem outros também bem famosos, mas um dos mais conhecidos, né? Que aqui é um resumo sublime da perfeita obra de Cristo Jesus. Então eu vou ler aqui e os irmãos acompanham. Então, a partir do versículo 5 do capítulo 2, a gente lê o seguinte: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse texto aqui é um texto sublime, é um texto das Escrituras Sagradas, um dos textos mais bonitos, um texto que de fato resume perfeitamente aquilo que Jesus Cristo fez por nós, né? Então, se a gente for pensar aqui,
né, a gente pode perceber que o texto traça dois paralelos. Traça, na verdade, para ser mais específico, paralelo entre dois tipos de servos, né? Então, são servos que, né, o primeiro grupo de servos, né, que foi apresentado ali nos versículos 3 e 4, né, se a gente for pensar, são servos que, apesar de boas intenções, apesar de todo o trabalho bem feito, correm o risco, né? Ou seja, Paulo adverte, né? Paulo faz uma advertência nos versículos 3 e 4, para que não façamos nada por interesse pessoal. Então, existem servos imperfeitos, que apesar de tentar fazer a vontade de Deus Pai, não conseguem fazer a vontade de Deus Pai em sua plenitude, em sua perfeição. São pessoas que, apesar de conhecer tudo aquilo que foi feito por elas, ou seja, por todo o seu privilégio, se podemos dizer, de serem salvos por Cristo, de terem sido comprados por Cristo, ainda correm o risco de fazer coisas por interesse pessoal, ou seja, fazer coisas corretas na visão de Deus, que é pregar o Evangelho, que é levar as boas novas, que é continuar o trabalho, mas por motivações erradas. E aqui, né, o segundo paralelo, né, ou seja, o segundo grupo, né, é o servo perfeito, ou seja, é o servo perfeito numa figura de Cristo. Então, Cristo abdicou de tudo, de toda a sua glória, de toda o seu privilégio máximo, né? Ou seja, Cristo estava à destra de Deus Pai sobre todas as coisas. Então ele abdica de todas essas coisas para ser encontrado em figura humana, para que ele fizesse de forma perfeita a vontade de Deus Pai. Então aqui Paulo, né, e o Espírito Santo de Deus, né, sempre temos que lembrar que é o Espírito Santo de Deus que escreve essas coisas por intermédio de outras pessoas, mas Paulo aqui escreve de forma categórica. Ele fala, olha, vocês são servos imperfeitos, vocês são servos que não compreenderam, né, apesar de terem compreendido a salvação e estarem fazendo até certo ponto um bom trabalho, vocês ainda estão longe, estão infinitamente distantes do servo perfeito, que é Cristo Jesus, né? Então, se a gente for pensar que Cristo fez tudo isso, ou seja, sacrificou todas essas coisas, inclusive a sua própria vida, para salvar você, então você está muito longe, você está muito distante do que Cristo de fato fez, do que de fato Cristo concretizou, né? Então aqui o texto dá o exemplo de Cristo, né, para que a gente siga esse exemplo, né? Aqui o texto relata a vida de Cristo, relata de forma resumida a obra de Cristo, para que sigamos esse exemplo, para que de fato corramos atrás e para que de fato a gente possa ser pessoas melhores, servos melhores, para que a gente melhore, para que a gente trabalhe ainda mais a nossa salvação, né? Esse trabalhar a salvação aqui está escrito a partir do versículo 12 em diante, a gente não vai ler, né? Mas também deixando muito claro, né? Trabalhar a salvação é desenvolver a salvação no sentido de ser cada vez mais próximo de Cristo, ser um imitador cada vez mais próximo a Cristo, né? Obviamente, impossível a gente alcançar um nível de exigência de Deus, que Cristo fez de fato, né? Cristo consolidou a obra perfeita, né? Para que eu e você, né? Você, pessoa que é salva em Cristo Jesus e outras pessoas que são salvas em Cristo Jesus ao redor do mundo, a gente não precisasse fazer algo que é impossível, mas Cristo Jesus, ele por intermédio, né, da sua servidão, ou seja, da sua obra perfeita, se sacrificou, se aniquilou completamente para servir a todos nós, ou seja, é uma servidão perfeita, né? Ou seja, né, retomando esse assunto, né? Ou seja, um paralelo, se a gente fizer um paralelo entre o servo imperfeito, um servo que não consegue completar, né, a obra de Deus em sua plenitude, e temos o servo, né, no segundo grupo, o servo perfeito, que é a figura de Cristo, para que isso seja exemplo, para que essa servidão, para que essa perfeita servidão de Cristo seja exemplo, para que nós possamos fazer a sua vontade. Então aqui, né, ou seja, aqui a gente leu dos versículos de 5 a 8, então vamos continuar o texto que está aí nos versículos, né, vamos ler de 9 a 11, né, mas vamos continuar aqui o texto. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então aqui, esse versículo apresenta as consequências dessa servidão, né? Ou seja, aqui
Cristo, por consequência, ou seja, por ter feito o que fez, por ter realizado tão grande obra, tão grande, tão grande coisa, né? Deus o exalta, ou seja, Deus o exaltou sobre maneira a todas as pessoas. Isso também pode ficar de exemplo para a gente, porque a consequência, né, a consequência da humilhação e da servidão de Cristo foi a sua exaltação, né? E isso, querendo ou não, é algo importante a se dizer em relação a isso, porque o nosso foco, né, ou seja, o foco da nossa servidão, o foco de tudo aquilo que a gente faz, né, seja dentro ou fora da igreja, né, né, procuramos servir a Deus, né, o ideal é que sirvamos a Deus em todos os aspectos da nossa vida, é que o foco será que, a partir disso, a partir de toda essa servidão, né, de tudo isso que fizemos, né, Deus também nos exaltará. Né? Não como Cristo, porque Cristo foi exaltado acima de todos, porque a sua servidão foi perfeita, mas por intermédio da nossa humilhação, por intermédio da nossa submissão, também seremos exaltados. E esse texto, né, ele meio que traça, né, ele meio que registra, né, aquilo que foi dito nos versículos de 11 e 12 do capítulo 23 de Mateus. Se a gente for aqui no capítulo 23 de Mateus, a gente pode encontrar o seguinte texto. Então, aqui, Mateus, né, capítulo 23. E aí vamos ler aqui os versículos de 11 e 12. E aqui Cristo diz o seguinte, aqui, né, o contexto desse capítulo é que Cristo está dizendo essas palavras, né, diretamente. Então Cristo diz assim, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, ou seja, aqui Cristo, né, ele diz essas coisas, né, obviamente por saber o que viria, né, ou seja, né, naquele momento Cristo já sabia que seria humilhado, seria escarnecido, seria pregado numa cruz, seria morto, né. E é interessante a gente tentar entender também o contexto desse capítulo, porque esse capítulo aqui é uma série de advertências e repreensões aos escribas e fariseus, né. Então, esse capítulo ele é interessante porque é Cristo, ou seja, Cristo na figura de Deus, fazendo uma repreensão a duas classes de pessoas que eram muito importantes naquela época, né? Ou seja, os escribas, que eram responsáveis pela manutenção da lei, ou seja, eles eram as pessoas responsáveis por manter ali os pergaminhos, manter a escritura de fato, né? Enquanto os fariseus eram os que chamam de doutores da lei, né? Eram as pessoas que eram grandes estudiosos da lei de Deus, eram guardiões dessa lei e zelavam por essa lei, né? Ou seja, eram pessoas responsáveis por garantir que essas leis fossem difundidas no povo, né? E apesar de até o próprio Cristo, né, reconhecer que parte do trabalho deles é certa, né? Depois vocês podem ler aqui no capítulo 23, Cristo reconhece que parte do trabalho deles estava ok, estava correto, né? Ele repreende esses dois grupos de pessoas, né? Porque eram pessoas que eram cheias de si, eram pessoas que se gloriavam muito, né? E também Cristo, nesse capítulo, também percorre, né, vários desses pontos aqui, falam que eles gostavam dos banquetes, eles gostavam dos assentos na frente das sinagogas, eles gostavam de ser saudados ali na rua, então eram pessoas que tinham uma vaidade, né, um sentimento individual, um sentimento egoísta muito grande, né? Porque por apesar de fazer, né, por apesar de fazer o certo, né, como se a gente voltar para os versículos 3 e 4 da carta, por apesar de parte da sua obra, de parte das suas ações serem corretas, os motivos eram completamente errados. Eles faziam isso não tendo Deus, não tendo o propósito de Deus em mente, mas sim colocando eles mesmos como protagonistas disso, né? Ou seja, fazendo tudo para si e não para os outros, né? Então, é importante dizer que
que esses dois versículos aqui, né, o contexto desses versículos no capítulo 23, eles vão de encontro com o que a gente está lendo na carta. Ou seja, enquanto uns fazem por boa vontade, né, no caso Cristo, um exemplo ali, exemplo de servo perfeito, ou seja, aquele que se humilha, aquele que se entrega e aquele que será exaltado no final. Outros, né, fazem por vanglória, por motivações pessoais, por todas essas coisas, né? Por todas as coisas erradas, ou seja, por esse sentimento egoísta de se colocar acima de outras pessoas e fazer aquilo para si e não para os demais, ou seja, eles não querem servir os outros, eles querem servir a si mesmos, né? Então, esses dois versículos são basicamente, né, a confirmação, né, esses dois versículos aqui, na verdade, antecedem esse texto, né, dito lá em Filipenses, e os versículos, né, o versículo 9, né, basicamente é a confirmação, ou seja, é de fato aquilo que foi dito por Cristo lá atrás, isso se confirma agora nesse texto, ou seja, esse texto é testemunho daquilo que foi dito anteriormente, né, que Cristo fala, né, ele estava falando de si mesmo, né, ou seja, aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se humilhar será colocado acima de todos, né, e é o que foi dito aqui no capítulo, na carta aos Filipenses, no versículo 9. Então, ok, continuando aqui, vamos continuar aqui a leitura da carta a partir do versículo 10, que diz o seguinte, né? Vamos ler aqui, vou ler aqui e os irmãos acompanham. E as pessoas também que estão em casa nos acompanham. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Vamos ler aqui o 9 também? Acho que lendo o 9 juntamente com os demais, eu acho que é importante, ajuda a gente a fixar essa ideia. Né? Então, a partir do 9 por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome de que está acima de todo nome. Né? Por que ele fez isso? Porque Cristo se humilhou, se entregou e foi obediente até a morte de cruz. Né? Ou seja, Cristo serviu de forma perfeita e de forma sublime a todos nós. E por conta dessa servitude, ele foi exaltado acima de todas as pessoas, ou seja, acima de todos nós. E aí o versículo 10 complementa, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, esses né, os textos 10 e 11, né, os textos dos versículos 10 e 11, né, eles são importantes para nos dizer que Cristo é Senhor. Né? Por que Cristo é Senhor? Porque, primeiro, Cristo nos compra por preço muito caro. Cristo nos compra pelo seu próprio sangue. Por conta disso, né, o autor aqui está nos lembrando, né, está nos rememorando que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, sobre todos nós. Por quê? Porque Ele nos comprou, porque Ele cumpriu a vontade perfeita do Pai, Ele cumpriu toda a lei, Ele se fez justo em nosso lugar e pagou o preço máximo, que é dar a sua vida por todos nós, ou seja, se humilhou e foi servo até as últimas consequências. E aí, por conta disso, né, o autor aqui está nos lembrando que, olha, Cristo é Senhor, Cristo é seu Senhor, Cristo é meu Senhor. Ou seja, todos nós santos, salvos em Cristo, congregados em igrejas, temos Cristo como Senhor. Né? O autor não nos deixa esquecer dessas coisas. Né? E o versículo 11, né, esse aqui eu falei um pouco do versículo 10, né, e o versículo 10 fala, né, para que todo o joelho se dobre, né, todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Né? Isso ele fala, olha, independente se você aceitou a Cristo ou não, independente se você é salvo ou não, todo o joelho se dobrará, independente da sua situação, independente do que você é, do que você foi, independente do que você fez na sua vida, Cristo se prova Senhor sobre todos. Né? Inclusive, né, principalmente, aqui é importante dizer, né, principalmente aqueles que ele comprou, que é os santos, os salvos em Cristo Jesus. E aí no versículo 11 ele complementa, né, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui, eu acho que eu decidi terminar justamente no versículo 11, porque o final desse versículo ele tem uma mensagem muito, muito importante. Então, uma mensagem, de fato, muito relevante, que nos mostra
a importância, na verdade nos mostra o foco, nos mostra o verdadeiro propósito da nossa servitude, da nossa servidão, né? Porque enquanto nós salvos, trabalhando em igrejas verdadeiras, né? Congregados em igrejas verdadeiras, inclusive a PIBBC é uma delas e outras igrejas ao redor do mundo também, o verdadeiro propósito de todas as coisas é glorificar a Deus Pai, é dar glória a Deus. Então, Cristo foi exaltado sobre todas as pessoas, sobre todo o nome, sobre todas as pessoas, sobre todos nós, porque ele cumpriu a vontade do Pai. E ele cumpriu a vontade do Pai para que o Pai fosse glorificado. Então, Cristo se esvaziando e sendo reconhecido em forma humana, foi para a glória de Deus Pai. Cristo, vivendo a sua vida de maneira perfeita, cumprindo a perfeita vontade de Deus Pai, toda a lei, para que ele fosse encontrado justo em nosso lugar, foi para a glória de Deus Pai. Ele ter se sacrificado, ou seja, entregado a sua vida, a coisa mais preciosa que ele tinha, foi para a glória de Deus Pai. Então aqui, o texto deixa uma exortação, né? Na verdade, acho que deixa essa exortação na figura de Cristo, na figura do exemplo de Cristo, para que a gente se lembre, ou seja, nós, salvos, santos, pessoas que estão congregando em igrejas verdadeiras e que são servos, para que, assim como Cristo fez todas essas coisas para a glória de Deus Pai, que a gente também faça tudo para a glória de Deus Pai. Para que a gente evite fazer contendas, para que a gente evite fazer divisões, para que a gente evite colocar os nossos interesses pessoais na frente de outras pessoas, para a glória de Deus Pai. Ou seja, para que tudo aquilo que seja feito dentro ou fora da igreja, seja na nossa vida secular, seja na nossa vida espiritual, tudo seja feito pela glória de Deus Pai. Então, assim, estou sendo repetitivo, né? Porque é para enfatizar que Cristo, né? Isso é muito importante a gente pensar também, que Cristo morreu primeiramente não para salvar a todo pecador que nele crê, mas para glorificar a Deus Pai. E a consequência dessa imensa ação, desse imenso sacrifício, foi a salvação pelo sangue precioso dele. Então, assim como Cristo é um servo perfeito, que procurou fazer a todo momento a vontade de Deus Pai e glorificar Deus Pai, que possamos ser dessa mesma forma, né? Então, irmãos, para fechar, né, ou seja, para fechar a mensagem dessa noite, né, eu só gostaria de despedir com um breve resumo, né, que é importante pensar, né, que é importante a gente refletir, né, que nós, né, pessoas que são salvas são santos, salvos, né, e estão reunidos em igreja, que possamos fazer tudo sem vaidade, sem contenda, né, para que a gente também não se esqueça, né, que apesar de todos os problemas, todas as questões que envolvem a nossa vida, seja questões pessoais ou profissionais, todos os problemas que a gente tenha, que isso não seja levado em consideração do nosso trabalho, muito pelo contrário, né, para que isso seja fonte, né, seja energia, seja combustível para que a gente continue a caminhada, né? Assim como Paulo, né, estava preso durante a escrita da carta, ele não lamenta a situação, ele não lamenta os seus problemas, ele não lamenta a sua situação, mas ele se aproveita da sua situação, ele aproveita desse momento para que outras pessoas pudessem chegar, né, a Cristo, para que outras pessoas pudessem ouvir a Cristo, né? Então que a gente, de fato, não se apegue aos nossos problemas, não se apegue às nossas questões pessoais, profissionais, que isso não seja de fato impeditivo para servir, para cumprir a vontade de Deus, né? E que a gente também não faça nada em contenda, não faça nada por interesse pessoal, por vaidade, que a gente sirva uns aos outros, assim como Cristo se fez, né? Ou seja, assim como Cristo fez, se esvaziando completamente para que a vontade de Deus Pai fosse cumprida, né? E mais uma vez, sendo repetitivo aqui, mas isso é muito importante a gente salientar, que Cristo fez tudo primeiramente para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, é isso. Essa é a mensagem de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa noite, né? Mais uma vez que essas palavras possam, né, habitar aí a nossa mente, para que a gente reflita um pouco mais sobre todas essas coisas, para que a gente, de fato, né, melhore como servos, assim como Cristo foi perfeito, que
procuramos melhorar para, obviamente, não atingir a perfeição de Cristo, mas ser imitadores de Cristo, né? Para que a gente, de fato, seja melhor durante a nossa vida aqui, para que o nosso trabalho seja para glorificar a Deus Pai. Então, irmãos, é isso. Eu vou encerrar com uma oração. Então, vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, eterno e poderoso Pai, te agradecemos, meu Deus, mais uma vez, pela mensagem dessa noite, ó Pai, que as palavras ditas aqui sejam, né, conforme a Tua vontade, para que essas palavras cheguem aos corações de todas as pessoas, para que todos nós, ó Pai, a partir dessa reflexão, a partir dessa meditação, possamos, ó Pai, chegar a outros patamares, para que possamos evoluir como servos e para que possamos fazer a Tua verdade, a Tua vontade, com cada vez mais assertividade. Para que o nosso trabalho aqui seja feito cada vez da melhor forma, para que a Sua palavra, as boas novas de salvação e o Seu Evangelho se espalhem pelo mundo, Pai. Senhor, te agradecemos por todas as coisas, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pedimos, ó Pai, que seja conosco, nos guardando, nos poupando das mazelas do mundo, que o Senhor possa ser com nós aí até o fim de nossas vidas. Senhor, é isso que eu te peço e agradeço, não no nome santo e precioso de Filho amado Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos e pessoas que nos assistem, vamos encerrar aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E um abraço e até mais. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei,
que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vivo está.